Olá, eu gostaria de responder uma pergunta: como diferenciar a voz de Deus do meu querer? Observando alguns textos bíblicos, eu fiquei focado mais em Abraão, um moço que não era judeu, não morava em nenhum território que habitava os judeus, ele era de Ur dos Caldeus, tinha um outro Deus chamado Marduk, e de repente ele ouve a voz de Deus dizendo a ele que saísse do meio da sua parentela. Não era o querer de Abraão, mas ele soube diferenciar a voz do Deus que era diferente do dele, e agora ele passou a obedecer. Ele deixou o querer dele de lado e foi obedecendo a voz daquele que realmente mudou a história de Abraão. Encontra uma outra situação, quando Abraão recebeu o filho, a promessa de ter um filho, e o filho já nascido, Deus chega para ele e pede o filho de volta. Não era o querer de Abraão, mas mesmo assim ele obedeceu à voz do Senhor. Deus só apenas estava provando. Meus queridos, eu observo um outro texto também, o querer de Paulo. Paulo não queria trabalhar para o Evangelho. Paulo tinha um outro objetivo. O querer de Paulo era realmente executar o trabalho dele como um militar, como uma pessoa que gostaria de fazer aquilo que agradava ao seu comandante. Mas Paulo, na sua caminhada, quando ele chega na estrada de Damasco, ele ouve a voz do Senhor. E ele ainda procura: o que queres, Senhor? E Deus fala com ele através do seu filho Jesus e ele obedece. Mas o que mais me preocupa não é o Paulo, era o discípulo que ia receber o Paulo. Ananias não queria receber Paulo porque ele já sabia da história de Paulo, ele conhecia a história, e quando o Senhor fala com ele que Paulo ia chegar até lá, e ele ainda lembra: Senhor, tu sabe quantos males esse homem tem feito à tua igreja? Mas ele ouviu a voz do Senhor quando disse: será um vaso escolhido para nós. Ananias soube diferenciar a coisa, ele soube obedecer a voz de Deus e fugir do seu querer. Portanto, meus queridos, eu gostaria que você focasse bem nesses textos, mas eu te digo que a voz de Deus, como foi para esses homens do passado, pode estar falando contigo. Saiba analisar o querer seu com a voz do Senhor que está sempre ao teu ouvido dizendo o que você tem que fazer. Quantas vezes o Espírito do Senhor não tem falado contigo e não tem dado direção e você muda todo o seu trajeto? Se nós somos espirituais, o próprio Paulo diz que nós sabemos discernir o que é espiritual. Precisamos saber o que fazer para que o Senhor possa ter prazer no que façamos. Deus procura homens e mulheres que estejam à sua disposição para dar ouvido à sua voz e fazer o seu trabalho. Por isso, meus queridos, eu quero dizer para vocês, analise bem os textos já mencionados. Que Deus possa abençoar vocês e vocês realmente fazer o querer do Senhor ouvindo a sua voz.